Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Glória a Deus. Rema charamanda churikai shimireandas. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és santo, Jesus. Remama choi chimihama. Glórias te damos, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, eis aqui o teu servo, Senhor, diante de ti, ó Deus. Que nesta noite, uma vez mais, ó Pai, o Senhor encontre graça neste vaso, Senhor Jesus, e me use, ó Deus amado, com autoridade e com poder, Senhor Jesus, diante dos teus filhos que aqui estão, Pai, que a palavra venha preencher, Senhor Jesus, e venha trazer vida para os nossos corações, ó Pai, que nesta noite sejamos, ó Deus, agraciados com a tua presença mais uma vez, passeando em nosso meio e operando para a glória do teu nome. Pai, eu oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos vendo, irmãos, que o profeta Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito do Senhor até um vale, onde estava cheio de ossos. E a palavra nos afirma que aqueles ossos estavam sequíssimos. Pelo tempo que estava exposto ao sol, aqueles ossos eles já haviam sido decompostos, tinha sido já comido pelas aves, pelos animais carniceiros ali.
e estavam expostos ao sol. E a palavra mostra que o profeta, ele foi levado até ali, e o Senhor disse para ele: ande pelo meio desses ossos, ande por este vale, para que você tenha a dimensão de quão numeroso é esses ossos que aqui estão. E o Senhor disse para ele, aliás, ele diz: o Senhor me levou e me pôs e me fez andar. O Senhor levou o profeta, o Senhor pôs ele no meio daquele vale, e o Senhor fez ele andar em redor de tudo aquilo ali. E isso nos mostra que o profeta, ele estava sendo submisso à vontade de Deus. É como que se ele estivesse dizendo para o Senhor: eis-me aqui, me leva e faz aquilo que te agrada. E nos mostra que o Senhor estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo, de tudo aquilo que iria realmente acontecer dali por diante. O Senhor estava junto com o profeta, e o Senhor disse para ele: ande aí para que você possa ver, para que você tenha noção do que vai acontecer. E o Senhor, olhando para o profeta, ele disse para ele: poderão reviver esses ossos? Irmãos, a palavra já está dizendo que eles estavam secos por demais. Ninguém em sã juízo, olhando para aqueles ossos, iria dizer sim, que eles poderiam ter vida novamente. Mas o Senhor fez esta pergunta para o profeta, porque o Senhor queria mostrar que para Deus não existe impossível. Que Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas Ele quer também que você faça a sua parte, que você ouça aquilo que o Senhor está falando e faça aquilo que Ele está te determinando. Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e nós guardamos, e nós não colocamos em prática, nós não exercemos, nós não fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou. E aí nós queremos que o Senhor nos atenda, nós ficamos esperando por um milagre, sendo que nós não fizemos aquilo que era para ter feito. O Senhor disse para o profeta: profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre eles. O Senhor diz para nós também que nós não podemos ficar parados, que nós não devemos aceitar as provas, que nós não devemos aceitar aquilo que está sobrevindo de mal contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos familiares, contra o nosso trabalho, enfim, nós não podemos aceitar aquilo tudo calado. Nós não devemos nos resignar, nós devemos ir para cima, nós devemos ir confiando que nós estamos fazendo como fez Davi quando foi lutar com Golias. Ele disse: eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Ele foi no nome do Senhor e nós também devemos ir usando o nome do Senhor. Nós não podemos ficar parados. Nós muitas vezes estamos vendo o que o diabo está fazendo nas famílias, nós vemos o que o diabo está fazendo com as pessoas, ele está acorrentando, ele está aprisionando, ele está destruindo, e nós ficamos calados, nós não tomamos posição. Isso mesmo, às vezes, dentro do nosso lar, nós vemos que ele está atingindo os nossos familiares, nós vemos que o chefe de família, ele sai e ele vai para os bares, ele sai, ele vai
fazer a vontade do inimigo. Os filhos não querem saber de Deus, eles estão distantes do caminho do Senhor, e nós estamos na presença do Pai, mas nós estamos omissos, nós não estamos exercendo autoridade. O Senhor está falando para você agora: levante e profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza que o mal saia da tua vida agora. Você não pode ser omisso, você tem que ser ousado, você tem que tomar uma posição, você não pode ficar aceitando e ver a sua família sendo destruída, e vendo a sua vida sendo destruída, e vendo a tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos de bem, indo por água abaixo, e você não toma uma posição. Se levanta em nome do Senhor Jesus, faz o que fez o profeta. O Senhor disse: profetiza. Ele levantou e profetizou. Ele sabia que, humanamente falando, seria impossível, mas ele estava recebendo uma ordem do Deus Todo-Poderoso. E se o Senhor estava mandando, é porque o Senhor estava com ele, é porque o Senhor iria fazer, porque o Senhor sabia o que tinha que ser feito, e o Senhor disse para ele: profetiza. E você vai ficar calado? Você não vai se levantar? Você não vai tomar uma posição? Você vai aceitar que o inimigo destrua tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Você vai deixar que o inimigo destrua a tua família? Você vai deixar que o inimigo destrua a tua saúde? Se levanta, meu irmão. Ouse. Faça como fez o profeta Ezequiel. Porque o Senhor está dizendo que você não pode, mas que Ele pode. Ele tem poder para fazer o que precisa ser feito. Se você se levantar, se você determinar que o inimigo vai sair da tua família, vai sair da tua casa, vai sair do teu trabalho, vai sair das tuas finanças, vai sair da tua saúde, o Senhor vai tocar ali e vai fazer com que ele bata em retirada. O Senhor tem poder para fazer com que caia por terra todo este mal, porque o Senhor viu aqueles ossos que não tinha mais condição alguma. Mas o Senhor disse para o profeta: eu vou fazer aquilo que você não pode. O Senhor diz para eles: eu vou colocar tendões, eu vou colocar carne, eu vou recobrir com pele. O Senhor fez o impossível ali. Ezequiel ficou olhando e vendo o trabalhar de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que ir na força, na autoridade, no poder, no nome do nosso Deus. Nós temos que ir atropelando Satanás e todos os seus demônios. Nós temos que ir levando tudo que é contra as nossas vidas, contra tudo aquilo que o Senhor diz que é nosso por direito. Nós temos que levar isso para frente, nós temos que jogar, sair, porque ele não pode permanecer diante de um servo de Deus, diante de um homem que ouve a palavra do Senhor e coloca ela em prática. O Senhor diz para nós, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Nós não fomos formados para sermos escravos, para viver escravizados, porque o Senhor mesmo tirou o seu povo do Egito, da escravidão, e levou para uma terra de fartura, uma terra de delícias, uma terra onde mana leite e mel. E é isso que o Senhor tem preparado para nós. É isto que o Senhor quer entregar para nós nesta noite, irmãos. O Senhor diz: eu vou fazer aquilo que você me pedir. Então o Senhor está esperando que você se levante e que você dê ordem. Porque no mundo espiritual, quando nós nos levantamos nesta autoridade, todo mal se afugenta, todo mal sai atropelado, porque ele sente que neste momento você está revestido de autoridade do Senhor, você está cheio da unção do Espírito Santo. O Senhor diz: profetiza, e como se me deu ordem, como o Senhor ordenou, Ele disse:
para aqueles ossos. E no momento em que ele abriu a boca, no momento em que ele profetizou sobre aqueles ossos, a palavra diz que aqueles ossos eles se juntaram, vieram de todos os lados, e foi osso encaixando em osso, e ficou aquele esqueleto ali. Como que nós podemos, irmãos, duvidar do poder de um Deus que trabalha desta forma? Um Deus que está pronto para entregar o teu milagre, para te fazer com que você seja ricamente abençoado. Porque Ele fez, irmãos, está aqui, nós estamos vendo. Ele colocou aqueles ossos um no outro, e Ele cobriu aqueles ossos. Ele não deixou, irmãos, que ficasse ali parado, mas Ele falou para o profeta Ezequiel: você está vendo? Estão aí, mas estão sem vida. Estão mortos. E quantos hoje não estão dentro das igrejas também assim mortos? Vive sim, fala, anda, mas espiritualmente está morto. Não tem força alguma, não tem autoridade nenhuma, não é revestido do poder de Deus, porque está parado. O Senhor não te formou, o Senhor não te chamou, o Senhor não te trouxe aqui para que você ficasse no banco, mas o Senhor te trouxe aqui para que você abrisse a tua boca e glorificasse o nome dEle, porque quando você dá um glória, irmãos, o inferno estremece, aleluia. Glórias, e camanda churiandas. E neste momento, nós estamos cercados de anjos, nós estamos cercados pelo poder de Deus aqui neste lugar, e o Senhor mostra que aqueles corpos estavam todos sem vidas, e esses corpos sem vida, irmãos, são esses cristãos que vê o mal vindo, o mal destruindo, o mal levando aquilo que é seu, e ele não tem força, ele não tem autoridade, ele não exerce aquilo que o Senhor concedeu para ele, porque o Senhor diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, eis que dei autoridade para em meu nome expulsar demônios. Nós não podemos, irmãos, nós não devemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós temos que nos levantar, e o Senhor fez isto ali naquele momento. O Senhor disse para o profeta: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Irmãos, o Espírito do Senhor foi soprado sobre nossas vidas. Aqui, esse exército numeroso que se levantou, representava o povo de Israel, um povo que estava morto espiritualmente, um povo que estava distante ali de Deus. Mas o Senhor disse: eu posso, e eu vou tirá-los da sepultura. O Senhor abre a sepultura, o Senhor traz vida, o Senhor dá vida, o Senhor dá nova vida para os teus filhos. E nós somos esse povo, irmãos, que o Senhor está prometendo vida nova. O Senhor tirou, irmãos, o seu povo daquele lugar comum. O Senhor levou este povo para um lugar bom. O Senhor levou o seu povo para longe da sepultura. O Senhor disse: o que eu faço? Muitas vezes você não vai acreditar. Muitas vezes você vai
olhar, você vai contemplar e você vai dizer: será que é real? Porque o poder do nosso Deus é muito grande. O nosso Deus, irmãos, Ele quer sempre o melhor para nós. E Ele tem falado aos nossos corações. Se levanta, não aceite, não fique parado. Profetiza, busque, creia, confie, lute. Porque os dias, irmãos, se abreviam. O tempo do Senhor está muito próximo. E nós não devemos deixar com que os nossos familiares, pai, mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, irmãos, amigos, venham perecer no inferno, porque nós não fomos ousados. Eu digo porque ontem eu tive a oportunidade de falar com um amigo. Ele recebeu um vídeo de um irmão daqui e depois ele me mostrou. E eu disse para ele, falei: isto é heresia. Eu falei: você é meu amigo e eu como amigo eu te falo isso. E como pastor eu te falo isso. E eu falei: e você pode até não querer mais a minha amizade, não querer mais dialogar comigo, mas eu prefiro perder a sua amizade do que no dia em que você se encontrar com Deus. No dia que eu me encontrar com Deus, o Senhor diz para mim: olha, as pedras clamaram porque você não foi ousado. Eu usei um jumento para falar com esta pessoa porque você não falou em meu nome. Então, irmãos, nós devemos fazer assim. Nós devemos mostrar para as pessoas que espiritualmente elas estão mortas, mas que o Deus que nós servimos, mediante a confissão dos seus pecados, elas podem ter sim uma nova vida. Elas podem ser restauradas, elas podem passar a viver, porque até então elas não viviam. Até então elas estavam passando por esta vida. E o Senhor nesta noite, Ele quer entrar lá na tua casa. Ele quer entrar lá e Ele quer que você seja ousado. E que você entre no nome do Senhor Jesus, declarando, profetizando que a partir de agora, aqueles que estão mortos ali passarão a ter vida, passarão a viver em nome do Senhor Jesus. E que todo o mal que estiver ali, Ele vai bater em retirada. Porque você está profetizando, porque você está dando a ordem, e o Senhor Ele vai fazer com que venha acontecer, porque o Deus que ressuscita ossos secos, que dá vida para estes ossos, que abre a sepultura e tira eles para fora, e faz com que eles tenham vida, e vida na presença de Deus. Ele pode fazer muito mais além daquilo que você está precisando, muito mais além daquilo que nós esperamos que Ele faça por nós. Se você for ousado, se você for corajoso, você vai enfrentar esse demônio hoje, você vai enfrentar este mal hoje, você vai resistir a essa tentação e você vai dizer: eu estou liberto em nome do Senhor Jesus. Eu fui curado em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o meu guia, o Senhor Jesus é quem me conduz. E eu creio que Ele tem toda a autoridade e todo o poder para fazer o milagre acontecer na minha vida, o milagre acontecer na minha casa, o milagre acontecer no meu trabalho, o milagre acontecer na vida dos meus familiares. Irmãos, não se acanhe. Não se acanhe. Sejam ousados. O profeta, eu acredito que quando o Senhor disse
para ele: anda. E ele ficou temeroso. Eu acredito que ele sim, naquele momento, ele ficou pensativo. Por que será que o Senhor me trouxe aqui? O Senhor nos traz para nos mostrar que nós temos autoridade no nome dEle. Que nós temos ousadia para fazermos aquilo que Ele ordena. Nós não vamos fazer o impossível, não. Nós vamos fazer tão somente aquilo que nós podemos. O impossível nós deixamos para Ele. E é Ele quem vai fazer. É Ele quem faz. Mas nós temos que confiar que quando nós abrimos a nossa boca para profetizar no nome dEle, vai acontecer. Vai acontecer por quê? Porque Ele é Deus. E Ele diz para nós, irmãos, que em momento algum nós estaríamos sozinhos, que Ele jamais iria nos deixar, que Ele jamais iria nos abandonar. Então basta que nós façamos a nossa parte. O profeta, sim, ele abriu a boca e ele profetizou. E porque ele profetizou, o milagre aconteceu. Aquele exército se levantou. E se levantou preparado para servir ao Senhor. E é isso que nós queremos ver, irmãos. É a tua vida restaurada, é a tua casa restaurada, é a tua família na mão do Senhor, servindo o Senhor. É isso que nós queremos ver. Você testemunhando que você foi liberto. Que o Senhor te tocou no momento em que você dizia: não há mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado. Como hoje você fez. Você disse para o Senhor hoje: Senhor, toma a frente, toma a direção. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não tomar uma posição, eu não sei o que vai ser. Eu estou prestes a jogar a toalha. Mas o Senhor disse para você: hoje ainda, se você crer, você vai ver mudanças. Hoje, se você crer, você vai ver o quadro sendo modificado, porque o Deus que nós servimos, Ele tem poder para escrever uma nova história na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu amo quando eu tenho oportunidade para testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu era um perdido, mas o Senhor me tirou. O Senhor me resgatou. O Senhor me trouxe para um lugar alto, para um lugar seguro. E o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. O mesmo Deus que operou na minha família, Ele vai operar na sua. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Basta, irmãos, que você olhe com carinho para a palavra do nosso Deus. Porque ela está cheia de promessas de Deus para as nossas vidas. E Ele quer nesta noite que você saia abençoado. Ele quer que você saia daqui nesta noite cheio do poder de Deus. E que você saia consciente de que tudo aquilo que você profetizar no nome do Senhor Jesus na tua vida, Ele irá fazer. Ele quer que você diga, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale no nome dEle. Eu estou profetizando agora, no nome do Senhor Jesus, que as nossas vidas sejam tocadas, que nós saiamos daqui cheios desta unção e da autoridade que o Senhor nos deu. E que tudo aquilo que nós colocarmos diante dEle, cremos que Ele é poderoso para fazer, e assim será. Amém, irmãos? Aplaudam o Senhor.